Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre é um tema bastante difícil, mas é um assunto que tem sido recorrente no meu coração. Eu diria que o tema é arbítrio circunstancial. É um tema que fala sobre a salvação, portanto não é um assunto sobre escatologia propriamente, mas sobre outros temas, como a gente está chamando em alguns vídeos que a gente está gravando. Então, meu desejo é compartilhar com vocês as coisas que eu tenho estudado, que eu tenho vivido, depois de 31 anos pastoreando e formando discípulos e convivendo na igreja local. Agora, já há alguns anos, estamos trabalhando, minha esposa e eu, com missões mundiais, através da missão Atos 29. Então, nosso desejo é estudar a palavra e também despertar, mobilizar as pessoas para o estudo da palavra, para a oração, para missões, principalmente entre povos não alcançados. E este é o nosso desejo. Portanto, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um tema um pouco diferente, que não é propriamente escatologia. E eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 1, 19 e 20, que diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o tema que eu quero meditar com vocês é sobre o arbítrio do homem e sobre a questão da salvação. E eu quero chamar esse vídeo de arbítrio circunstancial. Muito bem, esse texto que nós lemos, ele fala sobre a questão da responsabilidade do homem diante da revelação de Deus, diante do plano de Deus. E aqui diz que ninguém é desculpável diante de Deus. Nenhuma pessoa pode, na eternidade, chegar para Deus e dizer assim: olha, eu não pude, eu não conheci, eu não tive conhecimento sobre Deus, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre o perdão, sobre o arrependimento. Ninguém vai poder se desculpar com Deus. É isso que esse texto está chamando a atenção. Porque é um capítulo, no capítulo 1 de Romanos, que chama a atenção da questão da responsabilidade dos homens por seus atos, a questão da moral de Deus, a questão do padrão de Deus. Então, nós sabemos pela Bíblia que a salvação, do ponto de vista do cristianismo, ela acontece somente através de Jesus Cristo. Não há como uma pessoa ter o perdão de Deus dos seus pecados, porque esse é o problema do homem, é o pecado, sem ele se arrepender desses pecados e se dirigir a Jesus, e se voltar para Jesus e crer no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição. Não há como os pecados dos homens, da humanidade, serem cancelados de outra maneira. Não tem como purgar esses pecados do ponto de vista da Bíblia. Não tem como ele ser salvo. Não tem como ele ver a Deus. Não tem como ele viver na eternidade com Deus, no paraíso de Deus, na glória de Deus, na casa do Pai. Só através de Jesus Cristo. É tanto que a Bíblia fala em várias passagens, mas uma delas diz assim, que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um caminho, só há uma ponte entre Deus e os homens. E é interessante que o texto diz entre Deus e os homens e não entre os homens e Deus, dando a entender que esta ponte foi feita de Deus para nós e não de nós para Deus. Porque as chamadas pontes ou formas de ligação das pessoas com Deus são as religiões. E as religiões são tentativas humanas de chegar até Deus. E não é possível chegarmos a Deus pela religião ou pela religiosidade. Aliás, Deus odeia a religiosidade. Deus nos chama para um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não pode ser esse relacionamento através de mais ninguém, somente com Jesus Cristo. Assim nós temos aprendido nas Escrituras. Mas e aquele homem que não ouviu falar de Cristo?
aquela pessoa que vive numa circunstância, numa situação, num contexto, numa cultura, que ele nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho. O Evangelho talvez nunca chegue até ele, digamos um indígena que vive sem contato com o homem chamado homem branco ou chamado homem civilizado. Como que ele pode ser salvo? Esse texto que nós lemos, eu penso que ele nos dá uma resposta. Ele nos mostra que há possibilidade, sim, de um homem sem contato com o Evangelho, sem ouvir falar de Jesus, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, das boas novas do Evangelho, alguém que não tem conhecimento sobre ciência, sobre tecnologia, sobre nada das coisas que nós conhecemos no mundo chamado civilizado. Ele pode ser salvo? Eu creio que sim, por causa do arbítrio circunstancial. Como que Deus vai julgar este homem? Deus vai julgar este homem pelos atributos que ele revelou através da natureza, através da sua criação. E esse homem pode estar lá no meio do mato, lá no deserto, lá nas cavernas, sei lá onde, em algum lugar, não é, escondido, isolado, mas ele pode se dirigir a Deus. Ele pode falar com o Criador. Porque o texto diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos ou observáveis ou compreendidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso que os homens são indesculpáveis. E aquele homem lá, aquele indígena, aquela pessoa que vive isolada, aquele ermitão, que está em algum lugar muito escondido, muito isolado, ele pode sim ser alcançado pela misericórdia de Deus. Porque ainda que ele não saiba que o Salvador é Jesus, ainda que ele não conheça o sacrifício que ele fez, que Jesus fez, ainda que ele nunca tenha ouvido falar das boas novas do Evangelho, ele pode invocar o Deus Criador. Ele pode invocar o Deus que criou o rio, que criou a lagoa, que criou os peixes, que criou o sol, a lua e as estrelas. E ele pode se render a este Deus. E ele pode clamar por misericórdia a este Deus. E quem é este Deus Criador? É Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então esse Verbo que criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se faria, ou nada do que foi feito se fez. Ele também é o único caminho para o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Então, segundo o ensino do cristianismo, da palavra, do ensino dos evangelhos de Cristo Jesus, o homem pode encontrar a salvação pelo arbítrio circunstancial. Como que Deus vai julgar este homem isolado? Ele vai julgar pela circunstância em que ele está inserido, pelo limite, pelo contexto das informações que ele recebeu. E aí sim, Deus vai julgá-lo de acordo com a reação que ele teve diante desta revelação. Se ele só viu as coisas da criação, se ele só viu as coisas criadas, ele pode extrair das coisas criadas as verdades eternas de Deus, o poder eterno de Deus, a misericórdia de Deus, e então se render a este Deus. Porque se um homem que vive isolado, ele sabe que plantando uma semente, ele planta 3 caroços de semente, pode colher 60 quilos de arroz, ele pode ver que este Deus Criador é misericordioso. Ele é abundante, ele é amor, ele é saúde, ele é paz, ele é alegria no nosso coração. Porque ele pode plantar, ele pode colher, ele pode pescar, ele pode caçar. Ele pode encontrar os elementos indispensáveis para a sua vida e para a sua família. E ele pode perceber, entender, compreender que foi Deus quem fez tudo isto. Por isso ele pode ser salvo sim. Porque aquele Deus que ele crê, ainda que não saiba que é Jesus, ele é Jesus. Porque Jesus não é somente o Salvador, ele também é o Deus Criador, o Deus amoroso, o Deus eterno. Ele também é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus amoroso, criador e justo. E por isso ele vai julgá-lo e vai salvá-lo pelo arbítrio circunstancial. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte o nosso canal aí no YouTube e também manda os teus
as tuas informações ou os teus comentários. Será um grande prazer receber e saber da sua opinião e responder. Que Deus te abençoe, não é? E sempre nós terminamos assim, não é? Que o tempo está cumprido, né? Jesus está voltando, o Rei está voltando. É tempo de preparação.